Então, boa noite. Obrigada, Luciana, por ter aceito o convite, né, nosso, da Suyan e do Decorators, para falar. Eu vou falar só um pouquinho, rapidamente, sobre do que se trata, né, esse ciclo. É, a gente abriu em outubro a primeira exposição presencial do Decorators, com, com o título É Tudo Mentira, né? É uma curadoria da Suyan, e foi idealizado pela Suyan e pela Valéria Penacosta em 2019, era para abrir o Decorators em março de 2020, né? Como o Decorators ficou fechado e a gente abriu só agora em outubro de 2021, a gente retomou essa temática, né? E que era originalmente baseada, a Suyan e a Valéria estavam pensando na ideia de fake news e, de certa forma, se estendeu para muitas outras temáticas, porque o ano passado ela criou um grupo de estudos, então foi ampliando, né, essa questão da mentira, né, assim. E, enfim, para a exposição vai até 3 de dezembro, né? E durante esse período de 2 meses, que foi de outubro até dezembro, a, a gente criou essa série esse ciclo de falas, né, sobre a mentira. A Luciana é a penúltima, semana que vem a gente tem a última fala, né? Então, a Luciana é psicanalista, ensaísta, escreve livros, né? Autora de livros, membro, eu acho que é lacaniana, né? Você é membro aqui, acho que é de um grupo latino-americano, não sei, Apertura para Outro Latam, pesquisadora, do grupo Tradução e Psicanálise da UNB e doutora, bolsista do CNPq em Psicologia Clínica pela USP, né? Então, a Luciana vai falar hoje sobre essa relação de mentira e psicanálise. Eu acho que é isso. Super obrigada. E eu acho que a gente pode começar, né? Ok, obrigada pela apresentação, adorei. E obrigada pelo convite, obrigada a vocês duas. Eu pensei aqui, a gente já teve uma conversa prévia, né, sobre mentira, e eu fiquei tentando me lembrar do que a gente conversou para tentar não mentir tanto hoje, mas não consegui nem recuperar as anotações que eu tinha feito. Mas, bom, em algum lugar elas estão aqui e fiquei pensando em trazer uma fala mais livre, uma conversa, obviamente tentando traduzir alguns pontos importantes da psicanálise, tendo em vista que a gente está aqui numa conversa com outro campo do conhecimento, que é bem diferente de falar para psicanalistas, mas espero ser bem sucedida. Quero que vocês me deem esse retorno e, bom, podem me interromper como a gente fez da primeira vez. Eu queria começar trazendo uma aula que eu escutei, acho que foi anteontem, da Rita Von Hunt, que eu adoro, que ela fala sobre a barbárie e traz... Gente, ela está falando da barbárie através de quem? Porque, na verdade, não era essa a referência que eu ia trazer. Adorno. Bom, vou lá. Mas quando ela vai começar a falar, ela diz que sempre faz uma referência a uma herança que ela tem da graduação dela em letras na USP, né, que vem aí de autores como Cândido, Alfredo Bose, e que sempre quando eles vão falar sobre um tema, a primeira pergunta que eles fazem é: que horas são? E eu fiquei muito tomada com esse início, eu achei extremamente proveitoso para começar uma fala, sempre pensar que horas são. Essa pergunta tem um intuito bem objetivo, que é contextualizar o que a gente está tentando pensar criticamente. Que é o quê? Não só no tempo, mas também no espaço,
pensar em qual geografia estamos. A hora é também nos situarmos no espaço. E por que isso? Porque isso inclui a gente cogitar quem são os nossos interlocutores, quais são os laços, como que a gente está construindo esse conhecimento. E eu trago isso porque quando eu penso na mentira hoje, né, pensando nessa hora, não tem como a gente não cogitar fake news, não tem como a gente não fazer uma crítica ao governo, não tem como esse assunto não se entrelaçar com o que a gente entende por mentira. Então eu queria começar, na verdade, fazendo um ponto, uma distinção entre dois pontos, para poder saber com quem a gente está conversando. Dois pontos que eu acho que são primordiais para a gente pensar numa diferenciação para começar essa conversa. Um é a mentira numa perspectiva psicanalítica, que eu acho que foi aqui eu fui convidada a falar, que estaria muito mais numa lógica onde não entra numa dicotomia mentira versus verdade. É como se a mentira tivesse completamente trançada a noção de verdade. Eu não tenho como não... Ela pertence ao grupo das verdades, né? Lacan brinca que a única frase verdadeira para a gente poder driblar a ambiguidade da linguagem é falar eu minto. Né? É a única possibilidade da gente driblar o imaginário que por si só é enganoso. Então, eu quero ter esse ponto para a gente poder guardar, né? Esse ponto que vem de uma afirmação lacaniana que é a verdade tem a realidade tem estrutura de ficção, onde, para a gente pensar que a realidade tem estrutura de ficção, a gente coloca em jogo a noção de verdade. Né? Se a minha realidade é uma ficção, num sentido coloquial, se aproxima a uma invenção, a uma mentira, como que eu posso contar um acontecimento? Eu vou voltar nisso. Mas, para exemplificar esse primeiro ponto, é aquela sensação de quem já deitou no divã, em algum momento pensar assim, será que essa história que eu estou contando é verdadeira? Será que eu não estou modificando alguma coisa aqui? Será que a minha percepção dos fatos é a percepção verdadeira dos fatos? Eu não estou nem, veja só, nesse exemplo que eu dei, eu não estou nem colocando em xeque a minha percepção versus a percepção de outra pessoa. Eu estou colocando em xeque a minha percepção. Será que o que eu lembro é exatamente o que aconteceu ou não? Né? Eu nem coloquei duas pessoas para contarem o mesmo acontecimento. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero guardar para a gente poder falar. O segundo é me servir de uma cena não tão antiga, de uma cena que ficou para a história, de uma cena horrorosa, aos meus olhos, do ex-secretário da Cultura, quando ele, Roberto Alvim, quando ele faz declaradamente uma fala referenciada a Joseph Goebbels, que foi, bom, que para mim foi um crime, aquela cena, no dia seguinte ele foi demitido, mas bom, esse sujeito, para quem não se lembra, foi o ministro da propaganda de Hitler. E ele tem uma frase que fez dele um sujeito muito famoso, que é: uma mentira contada 100 vezes é uma verdade. Então eu trago aqui essas duas dimensões para separá-las, como assim, uma vai ficar num extremo e a outra vai ficar num outro extremo. Né? Para a gente poder estar o tempo todo com essas duas dimensões, sabendo que a gente pode usar a mesma palavra para significar coisas muito distintas. Porque não é essa a mentira que interessa a psicanálise. Não é essa mentira que, contada e repetida, se torna uma verdade. Isso, na verdade, é se servir de um campo do saber para, às vezes, portar um discurso cínico.
para dar margem à ideia de que isso foi a sua interpretação. Não foi bem isso que eu quis dizer, que é diferente de um compromisso com o que eu disse, que é diferente do que eu quis dizer. Veja, é o oposto o que acontece na psicanálise. Eu me importo muito mais com o que eu digo do que com o que eu quis dizer. Tem uma fenda entre a minha intenção em dizer e aquilo que eu digo. A gente trabalha com o que foi dito. Ali o que eu disse não foi bem o que eu quis dizer e a gente fica com o que eu quis dizer, né? Tentando manipular um pouco o fato, não numa intenção de que existe aí um fato inapreensível. Vamos lá, vamos ficar com essas duas imagens, se é que eu posso dizer assim, porque para uma, obrigatoriamente, a mentira vem em oposição à verdade. Para uma, a mentira vem porque existe uma verdade encoberta e eu resolvo mentir para tentar ludibriar o meu interlocutor e aí sim acreditar, fazê-lo acreditar que eu estou falando uma verdade. Tem uma verdade e uma mentira, tem uma lógica dicotômica. Na outra, na que me interessa, na da psicanálise, a mentira faz parte do engano que é condição da linguagem. O que eu estou dizendo? Vamos ficar com essa para depois a gente voltar para outra. O que eu estou dizendo? Lacan faz isso, eu sempre digo isso porque Lacan confunde a nossa cabeça. Ele pega palavras que já existem para dizer que elas significam outra coisa. E eu acho que ele não faz isso à toa, porque é isso que todo analista deve fazer no consultório. É pegar as palavras que a gente escuta dos nossos analisantes e dizer que elas têm movimento, que elas não têm um significado chapado, né? Numa significação que pressupõe um entendimento e uma comunicação que está mais numa etiqueta de uma fala, onde eu estou falando, vocês estão fazendo assim, né? E a gente finge que a gente está se entendendo e está todo mundo bem. Esse finge que a gente está se entendendo é a tal mentira que interessa a psicanálise também. Né? É uma mentira quase como as poesias se servem disso também para falar, né? Mentiras sinceras me interessam. É uma mentira que na verdade ela não é dicotômica, ela não é o avesso da mensagem, da verdade, né? O avesso da mensagem. A gente poderia pensar um pouco com isso. Mas o que Lacan faz quando ele introduz aí a importância primordial do engano, a partir do registro do imaginário, é poder falar que nem sempre aquilo que eu digo está ligado ao meu próprio saber. Vamos tentar pensar na importância disso. De novo, quando eu estou questionando a minha posição como analisante num divã, falando, será que aquilo que eu vivi foi aquilo mesmo? Essa é uma pergunta que Lacan faz lá no Seminário 1, quando ele começa a perguntar para os pares o que fazemos quando fazemos análise. O que faz um analista? Que material, com que material ele trabalha? E aí ele é obrigado a questionar a noção de acontecimento. O que é um acontecimento? O que faz da história de alguém um acontecimento e esse acontecimento ser escolhido para ser narrado como aquele que compõe a minha história. Porque vamos combinar que a gente tem que escolher algumas cenas específicas para nos apresentar para alguém. A gente não consegue, a gente esquece, inclusive. Por que algumas lembranças viram lembranças? Por que alguns acontecimentos viram lembranças? Ele está às voltas com esse tema, com a memória, para poder também fazer uma crítica muito acirrada à noção de eu, que é uma noção que estava muito cristalizada vindo dos pós-freudianos. Então é um momento de ruptura da psicanálise lacaniana. Isso é importante colocar, porque a ruptura maior aí é ele trazer que esse eu sabe pouquíssimo, né? Óbvio que como uma herança freudiana, mas esse eu sabe pouquíssimo sobre o sujeito, né? É como se ele tivesse numa luta, num duelo diário com Descartes e com o cogito cartesiano que diz, penso, logo existo. Eu estava falando sobre corpo esses dias
E lembrei, é como se fosse uma coisa assim, penso, logo existo. E Lacan perguntasse, mas quem disse que esse penso é você? Ele coloca uma fenda, ele faz uma separação entre o sujeito e o pensamento. O meu pensamento não é de minha propriedade. Por isso que ele está o tempo todo fazendo referência à famosa frase de Rimbaud, né? O eu é o outro, que na verdade tem uma introdução que eu acho muito mais interessante, não mais interessante, mas tão interessante quanto, quando ele diz: nos equivocamos ao dizer eu penso, deveríamos dizer me pensam. O eu é o outro. Então, se eu estou totalmente atravessado por uma linguagem que não é da minha propriedade, né, isso já é difícil pensar. É difícil para a nossa cabeça representar uma ideia que não seja minha. Né? Então, aí já tem um estranhamento. Só que é difícil a gente pensar, mas é muito fácil a gente sentir quando a gente está narrando a nossa história para um analista. Será que essa ideia é minha ou é da minha mãe? Será que sou eu que acredito nisso ou é meu companheiro? Será que isso vem como uma herança da cultura ou isso vem como uma herança familiar ou eu que penso nisso? A psicanálise rompe inclusive, com essa ideia de que há um pensamento puro meu, de que eu consigo, a partir de um autoconhecimento, saber de mim e ser detentora de mim como um eu absoluto que domina a cena. Né? Ela está rompendo com toda essa ideia. E isso lá desde o seminário 1. Né? Não é uma novidade que Lacan apresenta no final dos estudos dele, nos últimos seminários. Né? E, bom, quando ele faz isso, ele está o tempo todo pensando, né, numa famosa frase de Lacan também, que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, e essa linguagem estando fora, eu questiono a veracidade, para usar uma palavra cara aqui, a veracidade das palavras. Então, eu questiono a veracidade no sentido de um significado compartilhado, de um significado comum. Eu estou o tempo todo apegado à ideia que já tinha sido apresentada, não é à toa que Lacan se serve tanto de Jacobson, porque Jacobson traz a poética não como sinônimo de poesia ou de poético, mas a poética como uma figura de linguagem. E a poética, como figura de linguagem, ela está dando um zoom na ambiguidade e na forma. Então, é um zoom na forma como eu vou narrar e é um zoom na impossibilidade de um significado. Perdemos uma pessoa no grupo. Ixi, caiu Gisele. Acho que daqui a pouco ela volta, continuo falando? Sim, continua tá. falando, eu ponho ela aqui de novo. Tá. Traz a importância da ambiguidade, era nesse ponto que eu estava, a importância da ambiguidade como a impossibilidade de uma fala que seja compreendida da mesma forma por todos. É uma fala que, na hora que ela é apresentada, ela já rompe com a possibilidade dela ser exclusivamente transitiva. O que seria isso? Eu quero contar um conteúdo para vocês. Ele está falando a fala que me interessa aqui, dentro do campo da psicanálise, não é essa fala transitiva. Como assim? Eu vou lá para contar minha história. Eu tô ali querendo relatar um acontecimento. Isso não interessa para a psicanálise. Olha que coisa curiosa. O que interessa para a psicanálise é a fala como o próprio acontecimento. Então, a fala ali, testemunhada pelo analista, que é esse outro, que permite que essa fala aconteça, ela é a história. Não é que eu estou contando a história. A fala marca, ela é testemunha dessa verdade que está sendo construída durante uma sessão de análise. Então é uma verdade que eu não estou indo em busca dela, uma verdade que está escondida e eu tenho que limpar todas as mentiras da minha história para chegar
nessa verdade. É uma verdade que tem a ver com uma invenção que se dá num contexto analítico. E aqui eu estou falando exclusivamente de um contexto psicanalítico, de um campo psicanalítico e, mais ainda, da psicanálise lacaniana. E aí, dentro disso, dentro dessa construção, eu vou estar... Um dos temperos é a falta de precisão. São esses equívocos que eu estou o tempo todo falando e de repente eu acho que eu estou mentindo. Vamos a um exemplo mais visual, que eu acho super interessante quando Lacan vai para a topologia, porque, diferente de acreditarem que a topologia é uma tentativa de dar conta de toda a teoria lacaniana, e todo mundo fica, meu Deus, né, lá vem ele com esses nós, com essa matemática. Não, a topologia é uma tentativa de driblar esse imaginário, de driblar esse engano, de tentar transmitir alguma coisa em outras palavras. Eu também brinco, a gente tem expressões que falam disso muito bem, quando você fala para uma criança, ou até para um adulto, você quer que eu desenhe? Ele não está entendendo, você quer que eu desenhe? É como se fosse isso, você quer brincar com um papel? Deixa eu te mostrar em outras palavras. Mas a verdade e a mentira ali, que estão na lógica do eu conto 100 vezes uma mentira e ela vira uma verdade, é assim. Tem um dentro e um fora. Tem uma mentira dentro em oposição a uma verdade fora. Eu conto 100 vezes aqui, fico rodando tanto, como quase aquelas brincadeiras que você fala lobo, 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 e de repente você está falando bolo. E faço quase como que uma ilusão de ótica e faço a pessoa acreditar que eu estou aqui do outro lado. Mas existem dois lados. Na psicanálise não tem nada disso. O que Lacan faz com essa ideia de dentro, fora, é uma torção. Ele faz uma torção e ele fecha a fita, na famosa fita de Möbius, onde eu estou aqui falando uma coisa e se eu continuar o meu dedinho, eu chego no ponto oposto, onde não tem um dentro e um fora. Quando eu vejo, eu estou dentro. Imagino que vocês são familiarizados com a fita de Möbius, né? Isso aqui nos interessa. Isso, onde para eu poder falar da mentira, eu estou falando da verdade. E para poder falar da verdade, de repente, eu estou falando da mentira. Uma constitui a outra, onde coloca em xeque, será que eu estou mentindo? É porque não há uma precisão. Na medida em que eu questiono, será que eu estou mentindo? Será que é melhor falar a verdade? Será que a pessoa quer que eu fale a verdade? Às vezes, o gesto mais bonito, mais verdadeiro que você pode fazer por alguém é mentir para ela. Porque, no fundo, você sabe que a pessoa está pedindo, que a verdade que ela pede é muito mais um eu te amo do que eu tive um caso ali, ó. Uma outra pessoa. A verdade que está em jogo na cena é outra. O que faz a gente se reconfigurar completamente nessa dicotomia e nesse pensamento cartesiano de bem contra o mal, de dentro e fora. Não tem isso. Por isso que é muito mais confuso para a gente falar sobre o que seria, né? Essa palavra que tem movimento e que não tem um significado dado. Então, o analista, longe de ser aquele que vai procurar a verdade do sujeito, ele é como se fosse a testemunha da verdade do sujeito, que está sendo ali construída junto com ele, nessa fala que inaugura a história. Não que conta a história, mas que inaugura, no sentido de uma fala intransitiva. E Lacan traz uma coisa interessante sobre a lógica da mentira, também fazendo uma apologia à mentira no sentido da dimensão humana. O ser humano é aquele que consegue dizer que mentiu, que consegue ludibriar isso. Ele é aquele que está questionando, ele é aquele que pode se fazer passar por falso, que é verdadeiro, e mentir mais uma vez. O animal não. O animal está na pegada.
o ser humano é aquele que pode forjar uma pegada, é aquele que pode apagar uma pegada. Ele não finge que finge. O ser humano finge que finge. Ele não pode, o animal, fazer passar falso rastros que são verdadeiros. O ser humano pode. Né? Tanto que Lacan brinca que o sujeito existe não quando ele fala au au e aponta para um cachorro. O sujeito existe quando ele fala au au, dá uma risadinha e aponta para um gato. Quando ele consegue manipular essa linguagem. Não quando ele está na moeda de Saussure, que um significante remete exclusivamente a um significado dado. Tanto que Freud faz isso também e nos dá um exemplo muito bom com aquele, no livro dos xistes. Você está mentindo ao me dizer que vai para Cracóvia, apenas para que eu acredite que você vai para uma outra cidade, porque na verdade você vai para Cracóvia. É uma coisa assim, você está fingindo, usando de uma forma, me dizendo a mentira, me dizendo uma verdade, mas usando uma forma que eu acredite que você está mentindo, para eu não acreditar na tua verdade. Deu para acompanhar esse raciocínio? É como se você... Bom, Lacan trabalha isso muito bem para quem está um pouco mais interessado no Seminário 2, com a carta roubada, que é também uma coisa assim, eles estão pensando e estão procurando uma verdade que seria essa da carta, escondida em todos os cantos, quando a carta está o tempo todo em cima da mesa, virada do avesso, com uma coisa muito mais superficial, trabalhando a questão da superfície e da forma também. Bom, é como se o que eu estou falando para vocês, numa dimensão... É interessante, vocês pediram para eu falar da mentira e eu estou falando da verdade, né? Como a mentira sendo esse tempero da verdade, como eu já disse. Mas um exemplo que eu gosto para ilustrar isso é como se a verdade para a psicanálise não fosse uma palavra. Eu achei a minha verdade eureka, eu inclusive terminei a minha análise. Né? Eu achei como quem descobre o grande mistério, né? O mistério da fé. Ela é muito mais, se você pensa na dança, eu sempre uso esse exemplo porque dança é algo muito caro para mim, mas uma pirueta não é uma dança. Um salto não é uma dança. Agora, uma sequência de 3 piruetas com um salto, com uma cambalhota, que faz... a coreografia é a dança. É como se a dança não pudesse ser apreendida independentemente do movimento que ela proporciona. Uma palavra não pode conter uma verdade. A junção das palavras na criação de um texto que vai ser lido pelo analista, porque o analista é aquele que lê o texto produzido, é ali que está a verdade do sujeito. E é ali que a gente questiona a realidade do sujeito, que está lá com estruturas de ficção. Estruturas de ficção para exemplificar mais uma vez que a verdade não é chapada, que a verdade tem a ver também com a leitura que o sujeito fez dessas inúmeras lembranças, desse corpo completamente afetado pela linguagem, por imagens, um corpo afetivo, como a gente costuma dizer, um corpo completamente dopado de experiências, ou da falta delas. Né? Mas é totalmente diferente do corpo anatômico, do corpo organismo. Né? A história de alguém narrada na análise é completamente diferente da própria biografia da pessoa. Se a gente for pensar em biografia como um gênero literário, por exemplo. A biografia que, veja, é um outro que faz, né, sobre o sujeito. Por quê? Porque estudou os fatos. Muitas das vezes, o próprio sujeito que foi biografado, ele pode dizer, não, aquela não é a minha história. O que faz essa confusão e essa urgência em que o próprio sujeito narre a história. Quando vem uma pessoa contar a história dela no meu consultório, eu não vou averiguar com a mãe, com o pai, com o irmão, com os filhos, se aquilo que a pessoa está dizendo é verdade.
eu escuto como a verdade que esse sujeito está criando junto comigo, pouco me importa. É interessante porque uma vez, durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei numa clínica psiquiátrica e tinha grupos de família. E no grupo de família, a pessoa resolvia contar uma história e tinha a mãe do lado que falava assim, não, não foi bem assim. E virava um duelo de quem tinha a verdade dos fatos. E isso pouco importa no consultório, porque a gente está muito mais interessado com a verdade do sujeito, que nem ele sabe qual é. E que nem eu sei como analista. Vai ser uma coisa que juntos vamos testemunhar a partir da fala do sujeito. Então, a gente volta à ideia de que a única possibilidade de frase verdadeira que drible com o nosso imaginário, né, com essa dimensão de verdade, para trazer a própria ambiguidade como uma espécie de metalinguagem, é falar eu minto. É a única possibilidade de falar que eu estou dizendo a verdade. A única frase verdadeira dentro de um consultório é a eu minto. E tem também um livro maravilhoso do Sérgio André, que eu sempre dou como exemplo, que é aquele, para poder falar dessas mentiras, né? Dessas mentiras que, veja, eu posso me enganar com as minhas próprias mentiras, não é que eu engano só o outro. Né? Eu me engano que amo tanto alguém, às vezes. Eu acredito tanto na minha mentira que eu consigo convencer o outro. Essa mentira não é essa, que tem a mentira aqui e a verdade aqui. Essa mentira é essa. Que de repente a mentira é a minha verdade, a verdade é a minha mentira. É aquela que o Nelson Sargento fala na música Falso Amor Sincero. Nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama e eu finjo que acredito. Há um encontro. Né? Uma das melhores frases que eu ouvi na minha graduação foi a de um professor que dizia assim, é uma delícia se apaixonar, o problema é ter que levar a pessoa junto. É isso. Na hora que a pessoa junto vem, ela me diz que ela não é a pessoa pela qual eu me apaixonei. Eu me apaixono por alguém, acho aqui uma delícia estar com essa pessoa, e de repente vem ela junto, e eu chego até a audácia de virar para ela e dizer assim, mas você não era assim. Você me enganou, né? Você não era assim. Quando na verdade eu estou falando dessa construção, desse espelhamento que o outro tem pelos meus olhos. Né? Não é que o outro mentiu necessariamente, né? Que é totalmente diferente da mentira forjada, da mentira, eu vou na padaria, mas eu estou dizendo que eu vou... E é sutil pensar nisso, porque quando se quer ouvir a verdade ou a mentira, que é essa, né? Por isso que é um momento delicado e que entramos então naquele outro ponto, que é o das fake news, porque se serve dessa ambiguidade da linguagem, dessa ambiguidade vinculada a um saber que também não é tão certeiro. Muita gente me pergunta até hoje como a gente faz uma formação em psicanálise. Como que eu consigo me tornar um psicanalista? De novo, a gente não tem aqui uma graduação que se fecha contra quem não é psicanalista, quem é psicanalista, para me garantir um lugar. A coisa não é tão simples assim. E ao mesmo tempo eu me sirvo da ambiguidade da linguagem para portar um discurso cínico, para falar 20 vezes uma mentira que eu sei que é mentira em oposição a uma realidade histórica, por exemplo, para dizer que uma coisa, que um fato reconhecido como fato, não é um fato. Que é diferente daquele fato que se dissolve quando eu estou contando e tem um estranhamento da minha própria lembrança. Por isso que eu trago esses dois campos, porque senão a gente tem uma sensação de achar que toda possibilidade de pensar a noção de mentira e a noção de verdade seria essa de uma mentira que constrói uma verdade. Quando não. Quando não. Essa é um vocábulo usado com essa significação para nos servir dentro do campo psicanalítico. Dentro de uma possibilidade de pensar o sujeito em psicanálise, o sujeito lacaniano, o sujeito adoecido, o sujeito que está querendo saber sobre o próprio desejo e se engana o tempo inteiro,
se engana e acha que está ali portando as maiores mentiras do mundo, quando na verdade só está questionando quem é o autor da frase, em algumas vezes, né? Então, seria mais ou menos, vocês tinham me dado, é mais ou menos esse o tempo que eu tinha para a gente abrir para discussão, ou eu Sim. continuo? Tá, é porque, bom, vamos aí então e a gente continua. Pode Porque senão eu continuar. fico falando sem parar. Eu tenho algumas colocações, se for possível. Acho que Gisele também tem. E a gente pode conversar e, se você achar necessário, você continua com o que você pensou, né? Uhum. Já que você deu essa abertura para falar, lá vou eu. Eu me lembro que quando a gente conversou lá no grupo fechado com os artistas, que muitos faltaram, tudo mentira, eu me lembro que você falou assim, uma grande mentira que nós falamos é eu não minto. Isso ficou na minha cabeça sempre, desde aquela época. E sobre essa questão de eu não minto, eu tenho ouvido muito disso das pessoas. E ao ouvir eu não minto, quer dizer, sobre a mentira, ela frequenta uma rede social onde ela expõe, pelo menos a gente imagina, a sua verdade. Então, ela conta uma verdade para mim, mas na rede social tem outra verdade. E ela continua informando. Eu não minto. E eu descubro, por conta dessa rede social, que essas pessoas que têm contato comigo, ou profissionalmente, ou por amizade, o que seja, ela está mentindo. E eu me questiono muito, será que essas pessoas não sabem que ela mente? Que ela não diz a verdade nem para mim, nem para os outros, nem para ela própria, a partir do que você conversou, está conversando com a gente agora, entende? Cia, você traz uma dimensão super legal agora para a gente pensar, que é a do segredo, né? Eu acho que as pessoas precisam voltar a conseguir guardar segredos, né? Porque um sujeito que mente no sentido da oposição a uma verdade, né? Que ele mentiu, só que ele vai lá e expõe outra coisa, ele tá sendo pego na mentira, né? Eu já cansei de ver pessoas que tinham combinado de fazer um serviço para mim, por exemplo, arrumar o filtro da água. E de repente a pessoa não vem, diz que teve um problema e bota nos stories do WhatsApp que tá lá pescando, né? Assim, tem, isso eu acho que bom, as pessoas precisam ter um pouco mais de domínio da rede social para não armarem essas ciladas. Agora, um sujeito que fala eu não minto, a gente precisa questionar a sério com que verdade, de que verdade ele está falando. Porque qual é o conceito de verdade se eu digo eu não minto? Eu tô colocado numa verdade que seria muito mais vinculada a quê? A quais valores? Porque é disso que a gente precisa, é isso que a gente precisa falar. Porque o sujeito que diz eu não minto, ele acredita que não há ambiguidade na própria construção de uma fala, não há ambiguidade da linguagem, que a fala por si só não mente. O que eu estou dizendo não é que ele mente, eu estou dizendo que a linguagem mente. Que a gente está o tempo todo amparado no engano. A gente se engana o tempo inteiro. A gente está o tempo todo questionando a nossa própria percepção dos fatos. E não significa que questioná-la é chegar a uma percepção verdadeira, porque eu estou justamente questionando a noção de verdade como uma verdade absoluta. É isso que não há. Então, se eu digo eu não minto, eu pressuponho que há uma verdade absoluta compartilhada. Quando isso é pura utopia. Sim. Agora, Janete, dizer eu minto... desculpa. Agora, dizer eu minto, sim. Estaríamos aqui todos enlaçados numa ciranda, sabendo que está todo mundo atravessado pelo engano. Né? Que eu posso viver uma mentira, acreditando que é verdade, durante anos da minha vida.
E que não é que eu estou querendo me enganar, que eu estou querendo me boicotar, que eu estou querendo me ferrar. Não, é que eu me enganei. Que eu menti Sim. também, porque aquilo era a minha opção de vida naquele momento. Era uma verdade inalcançável que eu ainda não tinha criado. Então, só depois eu percebo que aquilo era mentira. Eu não tinha a dimensão de que eu estava vivendo uma mentira antes. E esse é um outro ponto que precisa ser sempre salientado quando a gente está falando de psicanálise lacaniana, que é que o tempo não é um tempo cronológico, que a gente não está num tempo linear. Isso é muito recorrente. Eu estou com um exemplo disso muito vívido na minha cabeça, que é o livro da Carola, que é Com Armas Sonolentas. Você passa o livro inteiro acreditando que você está lendo uma história e no final você percebe que só no final você se dá conta do engano que existia no texto. Né? Então, é isso. Não significa que são assim mentiras forjadas, mentiras que eu estou tentando ludibriar o outro. Podem até ser também. Né? Tem uma cena de um filme que eu acho muito bonito, onde uma mãe fala para uma criança, quando foram jantar na casa de uma pessoa e a criança diz, eu não gostei da comida. E a mãe diz, entre ser gentil e ser verdadeiro, né, seja sempre gentil. Né? No sentido, aprenda a mentir. Ai, Né? como tem gente Aprenda gentil nesse mundo. Veja, tem 3 pessoas aqui que estão falando, né? A Janete, ela diz assim, mentimos quando negamos que a verdade escapou e justificamos como engano? Ela te pergunta. Sim, mentimos quando... Quando negamos, mentimos quando negamos que a verdade escapou e justificamos como engano? Sim, exatamente, é o exemplo que eu tinha dado. Né? Dentro de um contexto psicanalítico, me interessa muito mais o que eu disse do que o que eu quis dizer. Se eu digo uma coisa, é como se esse fosse o acordo. Aqui a gente só trabalha com a fala dita, a gente não trabalha com a intenção. A intenção vem depois numa construção. Mas a pessoa diz uma coisa e logo depois fala, não, desculpa, me enganei. E fala, e acredita que daí sim está falando a verdade, é nessa hora que ela está mentindo. Porque a hora que escapa é a hora que a verdade aparece e que a gente pode fazer alguma coisa com isso. Então, me interessa o dito. Eu falei. E aí eu falo, não. Apaguei o que eu falei, apago o rastro, como eu disse, isso só o humano faz, e digo o que eu queria dizer era uma outra coisa. Não, com esse jogo eu não jogo como analista. Ou a gente se ocupa com aquilo que foi dito, ou não está rolando análise. Né? Então, sim, a mentira estaria muito mais uma mentira forjada, não a mentira construtiva, a mentira em oposição à verdade, muito mais na minha intenção de dizer a verdade, porque o que eu quis dizer foi outra coisa, do que num compromisso com a verdade que me escapou, que nem eu mesma conhecia de mim. Né? É mais por aí. Acho que a Janete ficou satisfeita. Ficou, Janete? Então, a Tata Weber, ela escreveu assim, fiquei pensando aqui na postura que se deve ter para que essa verdade que escapa pela fala tenha mais chão para escapar. Penso na associação livre do setting psicanalítico. Essa postura é possível. Essa postura... É que ela não conseguiu escrever. Essa postura é possível em outro setting que, em tese, não opera a palavra? Pode ter associação livre na dança? Se a gente está falando de... Não entendi. Se a gente está falando da associação livre, eu diria de imediato que não. A associação livre se dá obrigatoriamente dentro do setting analítico com a presença do analista. Né? Eu posso, inclusive, fazer aqui uma associação livre, porque eu já estou conversando com o meu analista. Mas isso pouco efeito vai ter se não tem intervenção dele ali. Porque é isso, ele é testemunha da verdade. O discurso não é meu,
e eu vou contar para o meu analista. O discurso que porta essa verdade está num encontro entre um e outro. Senão eu poderia mandar cartas para o meu analista. Eu poderia situá-lo, porque na verdade o que eu tenho para contar eu já sei. Eu sei o que eu quero. Cara, a gente não pode confiar na tecnologia nunca. Ela é mentirosa. Eu continuei falando com a Gisele, eu não sei se você estava. Se Eu você caí. continua. A internet, eu tenho dois Ela estava me planos. falando dos sonhos, eu não sei se... Eu vou chamar ela aqui para continuar essa parte, que eu acho que essa parte não foi salva. Eu consegui salvar tudo, mas quando eu caí, a partir daí não... Deixa eu ver aqui, Gisele. É que eu tenho dois planos para não ter esse problema. Bom, tem. Ela tinha me feito uma pergunta... Sim. Aqui, Gisele. Ela tinha me feito uma pergunta sobre os sonhos. Né? O sonho como também uma parte da história do sujeito que está contando a história dele, né? Da linguagem dele. E eu estava respondendo que eu acho o sonho um exemplo bárbaro para isso, porque se eu sonho e eu falo assim, olha, eu estava sonhando, só que no sonho aparecia uma pessoa que era meu pai, mas que parecia meu tio, que tinha também traços da minha tia, que eu faço uma mistura, eu estou trazendo de antemão um personagem mentiroso, personagem que não existe. E aí eu perguntaria, será que esse personagem não existe? Será que esse personagem que é tomado com a cabeça de um, com os braços do outro, será que esse personagem não escancara a mim quando eu, para perguntar uma coisa, uma pergunta boba, boba entre aspas, né, que eu acho que é boba, por exemplo, numa sessão de análise, e começo a questionar um valor que eu tenho, a questionar uma profissão que eu tenho. E eu percebo que essa profissão, ou que esse valor, que na verdade quem acredita nisso, tem a ver com condições do pensamento que me determinaram e que é como se eu nem tivesse tido escolha. Como se de repente eu estava lá. Né? É interessante pensar nisso, porque às vezes essa figura tão mesclada de inúmeras outras pessoas é uma forma que eu tenho de me apresentar. É uma hora que eu penso com a cabeça da minha mãe e, na verdade, ajo como o corpo do meu pai e que se mistura a crenças da minha irmã, que se mistura a identificações de uma amiga. Eu não sou essa pessoa toda fragmentada, com essas inúmeras influências, com esses inúmeros outros que vão dizer quem eu sou. Isso é interessante, porque o que você traz, Suia, com relação à rede social, pode ser uma pergunta que eu posso fazer, por exemplo, para uma pessoa que chega no consultório e diz assim, eu não gosto da minha amiga porque minha amiga é falsa, ela mente. Comigo ela é uma pessoa e com outras pessoas ela é outra pessoa. Essa frase já pressupõe que há uma pessoa única e verdadeira, e isso é falso. Essa é a grande mentira. É um eu que corresponde ao eu mesmo. Eu, Luciana, que sou Luciana igual a Luciana. Esse é o grande engano. Porque a Luciana, que está ali no consultório como psicanalista, não é a mesma que está para o analisante seguinte. Isso é super legal quando você atende amigas. Né? Quando uma pessoa, por exemplo, pede uma indicação e uma analisante tua encaminha dizendo assim, olha, ela é, e traz um predicado. E aí a pessoa vem e ela não se depara com o analista da amiga. Né? Ela se depara com um convite a ser o analista dela, que às vezes não tem nada a ver com esse analista. O problema é quando o analista, a Luciana, ela mesma, digamos assim, se carrega junto com a função do analista. Por isso que a resistência do analista, porque eu atrapalho. Né? Não é que quando o analisante para de falar, ele está pensando algo a respeito do analista. O analisante para de falar quando ele se dá conta da presença de um outro encarnado, que não é a linguagem propriamente dita. É um outro que é uma pessoa, que tem história, que tem um monte de coisa que precisa tentar se livrar disso para conseguir exercer bem a função de psicanalista.
Então, é interessante pensar nisso, porque ninguém é esse sujeito verdadeiro que com um grupo de amigos é exatamente igual com outro grupo de amigos. A gente não consegue nem ser, a gente não consegue ser bonito igual. Tem pessoas que nos fazem bonitas e tem pessoas que nos fazem feias. Olhares que nos fazem bonitos e olhares que nos fazem feios. Eu estou mentindo? Era para ser só bonita ou era para ser só feia? Né? É essa ambiguidade, é esse engano que a gente está manejando o tempo todo. E é essa mentira apresentada como esse engano que me interessa na análise, no discurso psicanalítico. Eu tenho uma frase que, a partir de agora do que você disse, eu vou meio mudar. Eu digo que o meu conjunto de amigos, eles cabem dentro de uma cômoda cheia de gavetas. Então, por exemplo, Gisele está numa cômoda A, você está na cômoda C, fulanito na cômoda D. Então, quando eu necessito desses determinados, vamos dizer, assuntos, eu puxo a gaveta Gisele e vou lá com a Gisele. Mas, na verdade, eu, Suyan, eu que sou constituída para o mundo de gavetas. A pessoa puxa, eu posso apresentar uma gaveta determinada. Não é que as pessoas... Na verdade, você é constituída a partir do outro que compõe essa gaveta. Você se dá no encontro com a Gisele, você se dá no encontro com a Luciana, você se dá no encontro com outras pessoas. E aí, quando eu penso que eu não sou de minha propriedade, mas que eu como sujeito, eu como sujeito é ótimo, vírgula, como sujeito, mas que o sujeito, digamos, que me interessa como psicanalista, aparece no encontro entre um e outro, ele está dizendo que ele não é propriedade nem de um e nem de outro. E o fato dele estar entre um e outro já impossibilita que ele seja uno, impossibilita que ele seja verdadeiro, impossibilita que ele pense, eu penso e por isso existo, que eu sei de mim. A psicanálise vai contra o tempo todo a esse sujeito cartesiano moderno, né? A esse sujeito que acredita que sabe dele e que é ele uma figura chapada e diz, mas eu sou assim, eu sou uma pessoa íntegra, eu sou assim, como se diante de uma circunstância ou outra ele tivesse impossibilidade de ser outro, como se isso se instaurasse numa mentira. A mentira é ele acreditar que ele é uno. É ele acreditar que ele tem um domínio das próprias paixões, que ele tem um domínio do próprio ser, porque ele pensa. Né? É esse o grande engano. Se a gente está com esse engano como condição de uma conversa, e que não é uma conversa que a gente vai ter no bar, é uma conversa que a gente vai ter num consultório, porque não é uma conversa simples. Né? As pessoas falam, associação livre. A associação livre não é tão livre assim, esse termo já é equivocado. Porque a gente não fala na análise o que a gente fala para uma amiga. A gente fala na análise aquilo que está censurado numa conversa de bar. Né? A gente fala daquilo que a gente não se sente à vontade em falar em outros lugares. E é a partir dessas falas recortadas em alguns significantes que vão se juntar a um significante numa outra sessão, um significante de uma terceira sessão, que eu vou compor e tentar construir uma verdade. A partir dessas mentiras que me interessam, porque são as mentiras que compõem o engano da história de alguém.